Fala comigo, Souza. Tava sumido, hein, Souza? Ô, chefe, desculpa, tá? Eu tava resolvendo alguns outros petis aí. Nada, relaxa, eu lembro. Tu falou Tô em ontem. paz, tô em paz, tô em paz. Tá tranquilo? Tô em paz, vamos lá, meter marcha. Não, se quiser ajuda pra enterrar o corpo, só fala comigo. Não, não, eu mesmo enterro. Então tá suave. O negócio é esse. Patrick tá parecendo um show, o Jô Soares. Tá maluco, rapaz? Me respeita, pelo amor de Deus. Jô Soares. Pô, olha a minha cara de galã de novela pra me chamar de Jô Soares. Eita! Isso aí foi brabo, filho. Foi o meu aqui, desculpa, gente. Foi teu? Boa noite. Rapaziada, aquele meu esquema, deixar os 10 minutinhos pra galera entrar, tá? Pra gente começar a aula. E se vocês quiserem, galera, tirar alguma dúvida que vocês quiserem falar, pode meter mais, que a gente vai tirando dúvida de vocês. Ó, caraca, nego. Mano, aí, nego perde a minha amizade, mas não perde a oportunidade de fazer me zoar. Né? Ó, o cara, o maluco me chamou de Jô Soares, né? Ó, o Lucas. Lucas, o suporte, já pode excluir o Lucas da aula, senão o negócio fica feio pro lado dele. Jô Soares tem cabelo, filho. Sacanagem, né? Ô, louco! Tá. Esse cara é foda, hein? Não é? Perde a oportunidade, mas perde a piada. Dá bom de graça, pelo menos eu sou consistente, não perco dinheiro, seu bosta. É por isso que eu digo, dê dinheiro, mas não dê liberdade. Rapaz, você pegou pesado, hein, cara? Aí não, hein? É assim, filho. Ô, quer me zoar, eu levo logo pro pessoal, filho. Fala comigo. Então, rapaziada. Que bom é você vindo, Patrick. Agora. Bom, tem 5 minutinhos aí pra galera entrar, se acomodar aí pra gente começar a nossa aula. Se vocês tiverem alguma dúvida que vocês queiram tirar sobre o gráfico, sobre a mentoria, ou até mesmo sobre o mindset, se vocês tiverem, vai colocando. Eu só tenho uma questão que eu quero saber de vocês, tá? Coloca número 1 aí, quem estiver fazendo, 2 que não tiver. Quem tá preenchendo a roda do trader, tem que responder, beleza, galera? Então deixa aí no chat. Tô terminando a minha fala. Quem quiser tirar uma dúvida, perguntar alguma coisa, tá liberado aí para perguntar. Fala, Patrick. Boa noite, sala. Comigo, Diego. Pode falar. Não, só falando com você mesmo. Boa noite, meu queridão. Valeu. Patrick, você pode explicar um pouquinho sobre a roda do trade aí, uns 10 minutinhos? Eu perdi muitas aulas aí, todas elas estavam envolvendo a roda do trade, ó, cara, por causa da minha CLT, por enquanto. Tá, se der. Calma aí. Qual foi, mano? Deixa eu só achar aqui, eu vou te falar. Mano, não chegou não, tá ligado? Fala comigo aí, pode falar, o rapaz, o Alex, pode falar? Na tua mão. Vamos dar amanhã, sem falta, pode deixar. Pô, não chega nada nessa merda. Oi. Aí, cara. É sobre... Calma aí, tô fechando o áudio. Agora pode abrir o áudio, Alex. Abre do áudio e pode perguntar. Oi, é sobre a roda do trade que eu tipo assim, você falou para analisar durante a semana, né, e preencher na sexta-feira. Eu tô em dúvida, tipo assim, para preencher e mandar para vocês ou o pessoal nosso mesmo? Não, é pessoal de vocês, para vocês verem a evolução que vocês estão tendo, tá? Então é importante. Qual o ideal também vocês fazerem? É vocês somarem cada semana. Eu vou explicar para vocês já a roda do trade, só vou tirar a dúvida do Leomar, aí depois eu abro aqui a tela com a roda do trader e a gente faz aqui, eu explico para vocês, beleza? Beleza. Só um segundinho. Leomar, pode falar. Leomar, né? Boa noite, Patrick. Sou eu, Leomar. Patrick, a minha questão também é sobre a roda do trader, porque eu queria saber se a gente tem que imprimir para responder, para depois mandar, como é que é? Porque eu entrei no link lá para responder, mas lá, assim, tem que pedir autorização. Aí eu não entendi bem, eu não consegui até agora de verdade mesmo. Eu tentei entrar, eu queria que tu desse uma, tá? Vou dar aqui agora, beleza. Eu vou montar aqui rapidinho, tá? Daniel, já fala comigo, Daniel, rapidinho. Se você tiver uma dúvida, fala rápido, que eu vou entrar na questão da roda do trade. Fala, Daniel. Ô, Patrick, também inclusive, uma relação do meu serviço, né? Que eu pegava as aulas
No Felipe eu pego todas, mas das 11 e das 6, cara, que é a sua aqui, esse horário aí, eu saio 7 horas da noite de serviço. Hoje eu tô em casa, mas os outros dias eu não consegui pegar. Não, fica tranquilo. Eu ficava só com fone de ouvido, às vezes só escutando, entendeu? Mas não conseguia acompanhar na tela nada, entendeu? Não, tranquilo, fica de boa. Eu compreendo. Infelizmente você não pode acompanhar a melhor aula da mentoria, que é minha, mas eu entendo o que você está pensando. Brincadeira. Laudemir Souza, Souza Suporte, Laudemir, o pai é do Rio de Janeiro. Top, pai, com compatriota. Beleza? Tamo junto, meu querido. Qual facção é da onde você mora aí? Essa é a pergunta que eu quero fazer para tu. Que é a pergunta importante. Eu vou abrir aqui para vocês, galera, a roda do trade, tá? Vou explicar para vocês como funciona. Deixa eu só... Aqui, achei ela aqui. Tá, pronto. Beleza? Não liga muito aqui pro cenário, liga só para a roda do trade. Respondendo a pergunta do rapaz que fez anteriormente. Você precisa imprimir, como que precisa fazer? Você não precisa imprimir. Contanto que você consiga tirar uma foto, ou tirar um print, ou você conseguir baixar essa foto aí e colocar no computador de você, no celular, ou pode ser no computador, já é o suficiente. Tudo que você vai fazer é pintar cada bordinha dessa, de acordo com a nota que você quer dar, beleza? A roda do trader funciona da seguinte forma. Aqui eu tenho 4 pontos importantes: operacional, mindset, gerenciamento e estudos. Essa de estudos aqui é a coisa mais importante que você vai ter, hein, galera? Então presta bastante atenção. Então, por que a galera tá levantando a mão agora? Não é para levantar a mão agora não, abençoado por Deus. Estão dando para ouvir aí? Estão vendo a roda, tudo certinho? 1 para sim, 2 para não. Tudo ok? Então espera um pouquinho que já libera para vocês fazerem pergunta, tá? Então, essa roda do trader, Patrick, eu não peguei a roda do trader. Vai no suporte, pede alguém do suporte aqui, a galera vai entregar para você, tá? Essa pergunta aqui, cada setorzinho desse aqui, você vai encontrar 3 parezinhos diferentes. Aqui, os 3 movimentos que vocês já aprenderam, os 10 padrões. Como vocês ainda não aprenderam os 10 padrões, somente 4, então vocês vão usar os 4 padrões. Zonas dinâmicas que vocês já aprenderam. Então, vocês têm a condição de preencher todo o primeiro cenário aqui do operacional já com essas 2 semanas de operação. 2 semanas não. 2 semanas entrando na 3ª semana de mentoria. Então, aqui você vai selecionar. Como você acha que essa semana a sua leitura de 3 movimentos vai estar? Eu acho que a minha leitura de 3 movimentos, essa semana, rapaziada, está em 5%. Aí eu vou aqui, ó, vou pintar o número 5. Tá vendo? Como que tá os 10 padrões? No caso, 4 padrões que eu já aprendi. Bom, dos 4 padrões, eu consegui identificar muito para poder operar somente 2 padrões. Não usei os 4, somente 2. Então, o que eu faço? Vou botar aqui que está no número 10. Vou botar no número 1. O que vai definir se é o número 10 e o número 1? Esses padrões que eu estou usando para operar, eu estou conseguindo ter bom resultado com eles? Se sim, eu coloco ali na média que eu achar necessário. 7, 8, ou então 2, 3, o que eu achar melhor. Zonas dinâmicas. Eu estou sabendo marcar bem as minhas zonas dinâmicas? Eu faço a minha marcação aqui. Essa semana, com o gerenciamento que eu tive, eu consegui ganhar muito? Se eu conseguir ganhar muito, eu coloco. Consegui perder pouco? Coloco aqui. Tá? Qual a intenção desse preenchimento da roda do trading? Você acompanhar o seu crescimento. E como você faz isso? Somando todos os pontos que você teve cada semana. Então, vamos lá. Vamos supor que na primeira semana eu botei 5, 5, 5, 6, 5, 4, 3, 2, eu preenchi tudo. Fiz uma numeração. Somei aquele número. Vamos supor que deu 13. Beleza, a minha nota é 13 essa semana. Na próxima semana, a minha nota não pode estar abaixo de 13. Ela tem que estar maior do que 13, não é? Para saber que eu estou evoluindo. Então, vamos lá. Vamos supor que eu fiz 7, 6, 5, 6, 4, e eu vou fazer um preenchimento na segunda semana. Essa segunda semana já deu 26, beleza, evoluí um monte de coisa que eu estava tendo problema. E assim sucessivamente até o término da mentoria. Esses números é para ficar com vocês. É para que vocês vejam aonde vocês precisam melhorar, porque se eu tiver aqui, ó, no estudos,
diário do trade, eu não escrevo nada, eu vou estar sempre no número 1. Então você vai ver que na primeira semana você foi péssimo, na segunda você foi horrível, e na terceira você tem que pedir arrego. Então você vai lá, putz, eu tenho que ter uma atenção maior para o diário do trader para que eu não possa ficar dependente ou ter isso como déficit na minha questão como um trader. E aí você vai lá ajustando. Então a roda do trader ela serve para você se autoajustar conforme aqui os números que você vai ter. Ela é importante que vocês sempre estejam fazendo para vocês possam visualizar os pontos que vocês estão deixando para trás. Beleza? Então, basicamente é assim que é a roda do trader. Obviamente está para a gente se aprofundar muito mais, mas como não é o conteúdo total da aula, isso aqui é só para poder tirar uma dúvida de alguns alunos, é isso que eu vou falar para vocês, beleza? Então, cadê? Deixa eu apagar aqui, vocês estão vendo coisa que não é para ver. Tá bom? Alguma dúvida que vocês têm ainda sobre a roda do trader? Agora você pode levantar a mão, galera. Pode levantar a mão. Aloísio, Aloísio, cadê você? Calma aí que eu vou ter que achar você aqui para disputar você. Pronto, pode falar. Pode falar, Aloísio. Aloísio. Ih, não acertou o nome não. Pode falar, mano, tá desmutado o microfone, só abrir. Se for eu, é a Liomar. A Liomar, isso. É isso. Não, é assim, Patrick, eu tenho aquela roda do trade que eu imprimi o e-book lá, e tem numa página que tem ela. Aí eu poderia ir preenchendo ali, tirando a foto e mandando lá no suporte? É porque vocês precisam olhar, para poder avaliar? Como é que é? Não, a gente não precisa olhar. Você precisa olhar. Você precisa identificar onde você precisa melhorar. Certo. Entendeu? Então você vai pegar a primeira roda do trade, vai pegar a segunda, você vai ver, putz, aqui nos padrões eu estava muito bem semana passada, essa semana já não estou tão bem. Então eu preciso estudar mais os padrões, entendeu? E aí você faz o comparativo de uma roda com a outra. E a somatória de tudo, ele vai te dar uma evolução conforme você está indo cada semana. Se na semana 0 você era um tipo de trader, na semana 1 você evoluiu tantas coisas, semana 2 evoluiu mais ou diminuiu, e assim você vai medindo ali o seu crescimento de conhecimento. Certo, entendi. Beleza. Show. Kamikaze, fala comigo, pai. Tem vários amiguinhos deu aí vindo pra cá, hein? Tá ligado? Olá, meu querido, você tá bem? Fala comigo. Como você tá? Eu vou devagar e sempre. Olá, eu opinei por preencher a roda do trend na penúltima semana da mentoria. Será errado? Errado. Por quê? Por que errado? Você precisa preencher toda semana. Porque preenchendo toda semana, você acompanha o seu crescimento e você acompanha o que você precisa melhorar. Se você preencher somente na penúltima semana, sabe o que vai acontecer? Você não sabe como você foi nas outras semanas. Você não poderia aproveitar muito mais e você aproveitou menos. Mas, botando aí um termo, vamos lá. Tem padrões que ainda me bate bem. Se eu marco que eu estou em padrões, nós vamos voltar tudo de novo? Não vamos. Eu vou ter que acompanhar a mentoria no decorrer da mentoria. Então, eu vou voltar. Vamos lá. A questão não é a questão, boa pergunta, tá? Boa com colocação. Tipo assim, se uma vez eu marquei que eu estava mais ou menos no padrão, do que adianta eu continuar na mentoria e depois eu voltar para poder marcar de novo? Mas é basicamente isso que você tem que fazer. São 4, a gente entrega uma roda do trader só. Só que essa roda por trader é para 4 para 5 semanas, quer dizer. Cada semana dessa é uma roda diferente. Não é uma roda para a mentoria inteira. É uma roda para cada semana. Sim. Entendeu? Entendi. Aí vamos lá, você tem a primeira roda. O que vai qualificar se você está em 1 ou em 10 naqueles 4 padrões primeiros? Se você está sendo assertivo e se você entendeu aquele padrão. Você entendeu aqueles padrões, que ele teve uma boa assertividade, então você está ali, 8 ou 9 naquele padrão. Na roda do trader. A evolução. Aí, né? Oi? Na evolução, né? Isso, na evolução. Aí, quando você aprender a próxima mentoria, porque são 5 módulos, lembra? No primeiro módulo são 4 padrões. Segundo, zonas, depois matemática, depois mais 4 padrões. Então, quando você tiver essa roda do trade aqui, você já sabe, estava em 10 nesses 4 primeiros padrões. Quando você vir para essa 4ª semana, onde você vai aprender os outros padrões, você vai falar, putz,
Aqui, ó, esses quatro padrões aqui eu já tirei 7. Então, ou seja, dos 8 padrões, quais padrões que eu vou ter que melhorar? Aqueles 4 primeiros ou os 4 segundos? Não, essa visão até que eu tenho. Tipo, eu sei a evolução. Eu falo, vamos lá, do início para cá, eu sei minha evolução. E tem coisa que eu não evoluí, que tipo, não peguei. Por isso que eu digo, quando eu chegar na penúltima, eu vou saber onde eu evoluí e não evoluí. Aí eu penso, pronto, agora eu vou tentar chegar em algum mentor e perguntar qual é a minha opção agora. Eu pensei assim, mas tá bom, eu te entendi, eu vou... Não, o que eu entendi você quer fazer também, tá? Então, só para traduzir o que o Kamikaze tá fazendo. O nome já fala por si só, ele é Kamikaze. Brincadeira. Ele tá querendo juntar o conhecimento que ele vai adquirir todo na mentoria, fazer a roda do trader e, com base no conhecimento que ele teve ali, depois tirar as dúvidas dele, não é isso? Tu quer fazer? Isso. No final eu digo, sabe, Patrick, eu peguei tudo isso, nego, mas aqui eu pequei, não consegui. Então, aí você vai dizer, ó, Kamikaze, agora tu te prepara para tu evoluir onde tu não pegou, porque não tem jeito, tu é lesado, aí eu vou melhorar. Não, tranquilo. Não é errado você também fazer isso. Você pode acrescentar fazer isso que você está fazendo junto com aquilo que eu estou falando para você fazer. Fazer as duas formas. É correto, não tem problema nenhum. Mas se você quiser fazer dessa forma aí, como você está falando, dá para fazer. Só que você vai diminuir o tempo de espaço aonde você teria uma melhoria maior. Porque se você fala por semana, você vai conseguir o resto da mentoria para aprender. No caso, você vai ter uma semana para poder ajustar todos os problemas que você tiver, ou a dificuldade que você tiver no decorrer da mentoria. Mas aí na segunda semana, nós estamos na terceira? Terceira, né? Isso, a gente está indo para a terceira. Isso, nós estamos indo para a terceira. Se eu tenho dúvida da primeira, não cabe mais agora. Eu vou atrasar, porque... Entendi. Se você tem dúvida na primeira, aonde você vai tirar suas dúvidas? Na aula do Jorge, que é para isso que ele serve, a aula dele serve. Você vai tirar dúvida comigo no privado, com o Felipe no privado, com o suporte no privado, no grupo. Você pode mandar e-mail para o suporte também, caso você queira. Então, você tem outros lugares para tirar sua dúvida, não precisa ser na aula. Mas entendi o seu questionamento. Tipo assim, se eu já tenho dúvida da primeira semana, a gente já está na terceira semana, não cabe eu trazer uma dúvida da primeira semana no meio da aula da terceira. Isso, você está falando de barração nega-força e eu lá batendo no que está lá para trás, você dizendo, não isso aí. Entendeu? Não, e essa questão está perfeito, mano. Você está certíssimo. Mas você não precisa dar aula. Você pode fazer na aula do Jorge ou você pode chamar a gente por fora. E a gente vai estar sempre respondendo você. Beleza, vamos. Beleza? Vamos que vamos. Eduardo, fala comigo para a gente finalizar e começar a aula. Sem pressão, 10 segundos. Ô, Patrick, boa noite. Não seria interessante para cada aluno fazer a roda do trader cada dia que operar durante a semana e no final da semana ele fazer um somatório total e fazer uma média e aí ele vai tirar a sua roda do trade semanal? Pode fazer. Existe várias formas, como você viu. Ó. Você deu uma forma nova para utilizar. O Kamikaze já tem uma outra forma nova também de utilizar. Existem várias formas que vocês possam fazer. O que não pode fazer é deixar de fazer. Mas pode fazer isso também, não tem problema nenhum. Sim. Não, só beleza? Isso. Show. Deixa eu só baixar a mão aqui. Beleza. Rapaziada, multei todo mundo, nem quem tem mais direito de falar, apenas eu, beleza? Então vamos prestar atenção para a gente poder iniciar a nossa aulinha, beleza? Bom, para quem não sabe, eu estava um pouquinho distante por causa do falecimento do meu pai e eu voltei agora para estar junto com vocês. Eu vou dar continuidade da onde eu, Patrick, parei. Eu não vou dar continuidade da aula do Jorge e nem da aula do Felipe, porque até eu não sei exatamente o que eles passaram. Então eu vou dar continuidade nas minhas aulas, normalmente. Caso eu não consiga completar todo o preenchimento de aulas que eu queira, eu trago mais aulas extras para vocês aí no decorrer da mentoria, para poder complementar tudo isso que vai faltar. Mas acredito que não vai faltar nada, mas de qualquer jeito eu vou dar uma aula extra ou não, para a gente reforçar com mais tranquilidade o que você passar. Nas minhas aulas, nós falamos sobre os 3 movimentos, nós falamos também sobre simetrias e falamos também sobre zonas dinâmicas, beleza? Quem me acompanhou até aí, coloca o número 1. Quem não acompanhou até aí, coloca o número 2. Só para ver como que a gente está no mesmo patamar aqui de conhecimento. Beleza. A maioria das pessoas me acompanharam até então, fechado? Então, hoje,
eu vou falar sobre uma coisa que é pouco falada, que é uma dúvida que muita galera tem, muitas de vocês têm, que é como utilizar a simetria e se pode utilizar a simetria em tendência. Sim, pode ser utilizado a simetria em tendência. Sim, pode trabalhar retração em tendência. Tudo isso que nós fazemos em zonas consolidadas, elas podem também ser utilizadas em tendências, tanto para alta quanto também para baixa. Então, hoje, eu vou fazer um pequeno resumo falando sobre isso. Como encontrar as simetrias em tendência, vocês vão ver que, é super normal, não tem nada demais. E como também trabalhar as simetrias, zonas de retrações em tendência de alta e de baixa. E qual é o maior diferencial entre uma zona consolidada para uma zona em tendência, beleza? Então, essa é a aula de hoje. Então, até então, a gente vai para o gráfico agora, eu vou abrir o gráfico para vocês, vou mostrar, vamos trocar ideia, e eu vou estar ensinando para vocês como vocês identificarem isso de uma maneira mais consolidada, beleza? Então, vai dando glória a Deus aí no chat, rapaziada, vamos para o gráfico, que o negócio agora vai ficar brabo. Ó, beleza. Aqui logo de cara, rapaziada, tem uma tendência, né? Para quem é novato, para quem tem muita dificuldade, Patrick, eu não sei nem o que é uma tendência. Eu nem sei aonde que eu olho, o que eu olho, como que se forma uma tendência de alta ou de baixa. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, galera, é saber o seguinte. O mercado, ele se comporta se movimentando em 3 pontos. Ou ele vai para cima, ou ele vai para baixo, ou ele vai para cima, ou ele vai para baixo, ou então ele fica lateralizado. Lateralizado ou consolidado, só um momento geográfico, eles ficam, deixa eu ver aqui, ó, que nem esse momento aqui, ó. A partir dessa vela até essa vela aqui, ó. Você vê que ele não vai nem para alto e nem para cima, ele fica consolidado, fica preso naquele período de tempo. Movimento de tendência de baixa, LTB, é essa aqui, ó, quando o mercado vem numa tendência para baixa. LTA, quando o mercado vai para uma tendência para alta, obviamente, beleza? Até aí, acredito que muita gente, ninguém tem essa dúvida, beleza? Mas, como eu posso identificar uma linha de tendência? O primeiro ponto que eu preciso identificar numa linha de tendência é aonde surge a correção. Porque no momento que surge a correção, ela inicia uma nova tendência. Então, não é correto eu pegar aqui, essa zona aqui, começar por essa simetria aqui e analisar a minha pernada de baixa, uma tendência de baixa? Errado não é, mas você vai estar desconsiderando metade da tendência toda de baixa. Então, como que eu faço para considerar e observar uma tendência de baixa? Primeiro ponto, ou de alta, quer dizer, eu tenho que encontrar aonde que ela reverte, aonde que ela inicia a tendência. Então, aonde que ela iniciou a tendência de baixa? Nessa velinha aqui, ó. Então, a partir daqui, eu posso começar a fazer a minha análise para encontrar a simetria, para encontrar as zonas, para que eu possa trabalhar também, beleza? A partir daqui, ó, eu posso considerar uma tendência de alta? Posso. A partir da primeira vela no movimento de alta, beleza? Então, as duas formas estão extremamente corretas. Você vai esperar a primeira vela do movimento ou a primeira vela da correção para você fazer as suas análises. A partir desse momento, galera, o que eu preciso identificar? As simetrias, beleza? O que isso vai me ajudar, Patrick? Beleza, você está falando sobre simetria em tendência de baixa, está falando sobre zona dinâmica, sobre zona de retração, mas o que isso vai me favorecer no momento da entrada? Isso, galera, ela vai funcionar para você como se fosse uma confluência maior. Ela não é fator determinante para a entrada. Novamente, eu estou mostrando isso para vocês, porque foi uma dúvida recorrente que vocês tiveram com a gente, comigo pelo menos. Ela não é fator determinante, ela é confluência. O que uma confluência faz? Ela te dá mais poder de assertividade sobre um determinado ponto ou sobre uma determinada situação ali do mercado, beleza? Então, o primeiro ponto que eu vou encontrar aqui é bem simples. Galera, se eu encontro aqui uma zona consolidada, eu quero ver aqui uma simetria, o que eu busco? Pontos que interligam, concorda comigo? Quando eu encontro pontos que interligam, só um segundinho. Quando eu encontro esses pontos que interligam, eu tenho o quê? A minha simetria. Se eu for fazer uma tendência de baixa, galera, isso vai mudar alguma coisa? Óbvio que vai. Só que como que isso aqui vai mudar? Se eu pego isso aqui, olha para mim, isso aqui, algum ponto se interligou?
Tem um ponto interligando alguma tendência aqui? Aqui, se eu botar aqui em cima, calma aí, aqui em cima, e aqui, eu tenho algum ponto interligando, alguma simetria? Se eu encontrar essa simetria, aqui, vamos ver se aqui vai ter, ó. Aqui eu consigo ver uma simetria melhor entre esse pavio e esse pavio aqui. Então, se eu vou encontrar uma simetria, tanto em tendência quanto em consolidação, elas cumprem os mesmos requisitos. Tem que ser mais de uma vela, a simetria tem que ser pavio com pavio, corpo com pavio, ou simplesmente pavis. Se dependendo da situação que você vai trabalhar, ela somente vai ter pavis, beleza? Então, todos esses pontos cobrem o mesmo requisito. Até aí, alguém tem alguma dúvida sobre isso? Acho que essa aula é bem simples, porque vocês já entenderam o que é uma retração, beleza? Uma retração não, o que é uma simetria. Mas, se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão aí para eu poder tirar a dúvida de vocês. Alguém? Dúvidas? Nenhuma? Então, vamos lá. Vou repetir porque Carlos, pode falar, Carlos. Patrick, no caso, isso daí é só para a confluência. Isso, para confluência. Porque o que acontece? Como nós fazemos análise de velas, a análise de vela ela não precisa de simetria não, de tendência. Independente da tendência de alta ou de baixa, isso é insignificante para a gente. Mas ela ajuda você a ter confluências. Ajuda você a ver até onde o mercado pode ir, até onde ele vai bater, como que ele vai encostar lá, que vai fazer a diferença para você. E o mesmo critério que você utiliza para operar em uma consolidação, você vai usar para operar uma tendência. Ou seja, aqui eu tenho uma tendênciazinha, não tem? Eu tenho uma simetria entre essa vela de 6,5, 6,9, com essa vela de 6,21, correto? São duas simetrias. Se essas aqui são umas duas simetrias, o que eu preciso encontrar nela vindo nessa direção aqui, ó? Vamos supor. Ela vindo nessa... Eita, calma aí. Pronto. Aqui, ó. Vindo nessa direção, o que ela precisa fazer? Dependendo de como que ela vai tocar, apaga a luz, desliga da câmera aí, Carlos. Aqui, ó, dependendo de como que ela vai tocar, eu vou fazer a minha análise, tanto para a tendência quanto para a zona consolidada. Porque aqui eu tenho aqui uma primeira do movimento, segunda do movimento e uma terceira, tá vendo? Essa segunda, ela rompeu uma zona consolidada, essa terceira vela do movimento, ela é uma entrada para quê? Para a continuação do movimento de baixo. Tá dando lógico, beleza, tá dando lógico, mas era uma entrada para a continuação do movimento de baixo. Se essa movimentação toda, ela vem na direção dessa zona aqui de tendência, é a mesma característica, não muda em nada. Toda avaliação vai ser feita da mesma forma. Só que agora, numa consolidação, numa tendência. Então não vai mudar muito. O que vai mudar muito é com um pouco, não vai mudar muito, mas vai mudar um pouco, fazer quando vocês fizerem essas entradas para retração, que eu vou mostrar já para vocês, beleza? Então, mais alguém tem alguma dúvida? Eu já acabei repetindo também, já respondi até qual ano. Beleza? Já repeti qual ano. Ficou com dúvida ainda ou quer que eu repita de novo? Calma. Beleza. Então, até aí, alguma dúvida? Alguém tem dúvida sobre isso? Não? Então vamos lá. Até então, galera, o que eu trouxe aqui para vocês? Essas simetrias, vocês basicamente nunca irão usar quando se trata de padrões de vela. Nunca vai usar essa simetria. Porém, essas simetrias que eu estou mostrando para vocês, elas se tornam importantes quando vocês vão fazer retrações em tendência. Aí sim ela vai se tornar importante. Por isso foi importante eu explicar para vocês até o momento. Se você quiser nunca usar isso aqui para usar uma retração, operar o mercado de velas normais como a gente ensina, você nunca vai usar. Porém, se você quiser utilizar leitura de vela não, entrada para retração e um mercado de vela em tendência de baixa, tendência de alta, vocês precisam entender esse primeiro conceito que eu mostrei para vocês, que é as simetrias que todo mundo já entende, já sabe trabalhar normalmente. Deixa eu achar aqui uma sequência. Vou para retração. Tá. Vamos lá. Concorda comigo ou discorda de mim, beleza, galera?
Coloca aí no chat. Para encontrar uma simetria, eu preciso de 2 pontos que interligam, tá? Esses pontos podem ser fechamento ou abertura, não importa, mas eles têm que fechar ou abrir na mesma taxa. Concorda comigo? Quem concorda comigo coloca 1, quem discorda coloca 2. Show. Agora a gente vai passar a pensar em como trabalhar uma retração em uma tendência, beleza? Bom, eu tenho que ter uma zona, eu tenho que ter uma zona de pavis, concorda? Ou discorda de mim? Laudemir? Acho que Laudemir quer fazer uma pergunta, calma aí. Tá, Laudemir já abro você fazer uma pergunta aí, tá? Só um segundinho. Quando a gente se trata em tendência para uma retração, ela tem que cobrir todos os requisitos de uma zona de retração. Mesmo sendo em tendência, ela vai ter que cumprir todos os mesmos requisitos. Então, vamos aqui, ó. Se eu olho essas 2 velas aqui, é certo eu falar numa zona consolidada, tá? É certo eu falar que ela está em uma simetria? Elas têm uma simetria aqui? Sim ou não? 1 ou 2? Tá numa simetria? Aqui ela tá, não, numa tendência, numa zona consolidada. Uma zona consolidada, essas 2 velinhas aqui, elas estão para uma zona de retração? Não estão, não. Não estão, não. Beleza? A galera tá olhando o corpo da vela, mesmo sendo o corpo da vela. Galera, vamos lá, vamos diferenciar mais, melhor ainda para vocês, porque eu tô pensando que vocês já estão ligados no que eu tô falando, mas vou explicar de novo do zero. Quando a gente vai trabalhar a zona de retração, as zonas para retrações são diferentes das zonas de simetria normais. Zona de retração, você vai olhar o pavio, somente o pavio. Não pode ter corpo de vela. Então, se vocês estiverem pensando isso aqui, ó, aqui é uma simetria. Sim, se você olhar aqui, o corpo da vela é uma simetria. Mas não é a vela que eu quero, não é corpo de vela, eu quero pavio. Eu estou trabalhando retração. Não é isso? Se eu estou trabalhando retração, eu quero olhar o pavio dela. Olhando o pavio dessas 2 velas aqui, ó, dessa e dessa, elas estão numa simetria? 1 para sim, 2 para não. Simetria na diagonal. Exato, beleza. Se ela não está numa simetria e eu tenho uma zona de retração, uma zona boa aqui para retração, o que eu posso fazer, o que eu poderia trabalhar? A simetria dessa forma, ó, em tendência. Aqui eu já vou ter uma zona de retração, para poder trabalhar uma retração em tendência. A mesma forma aconteceria daqui para cá, ó. Onde o mercado está consolidando e segurando essa tendênciazinha aqui. Só que, o que eu preciso me atentar quando eu estou olhando esse tipo de gráfico? Eu preciso me atentar na abertura da vela, que é o grande problema quando a gente trabalha uma retração em zona em zona de tendência. Que é o quê? Você não consegue observar da melhor forma possível se a abertura está longe ou está perto demais para poder fazer o movimento todo de retração. Então, sempre quando vocês fizerem as suas entradas em uma tendênciazinha de alta para retração, vocês vão ter que olhar o distanciamento da vela que está se movimentando até o alvo, que no caso a simetria que a gente está fazendo, para bater na nossa zona. Quando eu conseguir identificar isso da melhor forma possível, aí vocês vão conseguir trabalhar a retração em tendência de alta, de baixa, de qualquer tipo de tendência que vocês quiserem. Beleza? Sem problema nenhum. Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Laudemir, né? Pode falar, Laudemir. Opa, tá escutando? Tô ouvindo. Alguma coisa acho que tu até já respondeu aí, mas eu tenho mais umas perguntas aqui. Show. Ela pode ser usada, tanto faz assim, como macro tendência e micro tendência? Pode. Pode ser usada. Preferência micro, né? Não macro. Preferência micro, né? Isso. E outra coisa, o período de velas, ela se conta como 15 a 30 velas, como a de... Travou. Sim, cara, você pode contar como de 20 a 30 velas, mas se você quiser trabalhar com uma tendência menor, pode trabalhar também, sem problema nenhum, tá? Às vezes ali com 2, 3 pavis ali já dá para você fazer. Beleza? Mais alguma dúvida sobre isso, rapaziada?
Deixa eu ver. Caiu a internet? Estão me ouvindo aí, rapaziada? Estão me ouvindo ou caiu a internet aí para vocês? Ah, estão ouvindo sim, estão ouvindo sim. Tá ok. Não cai não, Satanás, agora não. Paulo, pode falar, Paulo. Calma, deixa eu fechar aqui minha tela, que eu não consigo ver quem é que tá falando comigo. A Lilian tá falando. Fala, Lilian, pode falar. Oi, Patrick, tudo bem? Patrick, a minha pergunta não é muito relacionada ao que você está falando sobre a assimetria aí, mas é uma dúvida que eu tenho e sempre eu quero perguntar e eu fico com um pouco de vergonha, mas hoje eu tomei coragem. É sobre essa linha laranja que aparece, sabe? O preço mostrando. No meu notebook ele não aparece. É alguma coisa que eu tenho que ativar ou... Não. Porque eu vejo sempre o Felipe falando, a linha laranja ela vai buscando ali as simetrias, coisa e tal, mas no meu não aparece essa linha laranja. Ah, tá, a linha laranja quando se movimenta a vela, né? Provavelmente você deve estar desconfigurado. Depois fala com o pessoal do suporte, ou até mesmo comigo, então eu deixo ele para configurar você. Provavelmente ali, os pontilhados não devem estar configurados. Beleza, Patrick, muito obrigado, tá? Nada. Beleza, rapaziada. Se não tem nenhuma dúvida, vamos para o gráfico, vamos operar o que a gente já sabe operar, vamos botar para pôr em prática e vamos ver como vai ficar aí o mercado para a gente. Paulo, tu levantou a mão e desceu. Tá, Paulo? Fala comigo, Paulo. Opa, agora deu. Deu, professor? Fala comigo. Salve. Paulo Henrique aqui de Brasília. Tamo aí, professor. Professor, então, voltando nessa retração, tanto de alta como de baixa, então a gente traçou a linha, no caso da retração, ela bateu, a gente entra, é isso? Não, com os mesmos critérios, não é só ela bater. Você traçou a linha, a abertura de onde ela saiu, o movimento que ela fez. E se ela vem de trator, se ela vem de explosão, né? Aí que a gente já aprendeu. Opera normalmente. Se ela vem naquela explosão aí. Eu tenho pego alguns gain com um ensinamento do senhor que foi o seguinte, quando trabalhando retração, né? No entanto, quando a vela está nascendo perto da linha onde eu marquei, eu sempre opto pelo rompimento, né? E tem dado certíssimo, né? Ou ela sobe, ou ela desce, ela vai embora, independente, na verdade, ela nem trava em simetria, é onde justamente ela está morrendo um candle e está nascendo outro perto, muito próximo, aí é só botar 1-2 minutos e esperar, e correr com o abraço. Tá dando certinho. Top, mano, show. Parabéns, então, é isso aí, mano. Show pelo resultado. Vamos que vamos. Gustavo, pode repetir a explicação? Toda a explicação foram quase 20 minutos repetindo, por isso que eu estou perguntando, qual é a dúvida específica? A dúvida não é... Porque qual é a grande questão? Basicamente, o que eu estou falando tudo aqui para vocês? Todos os critérios que você utiliza para uma simetria normal, você vai usar para uma simetria em tendência, só isso. Só que quando você utiliza para uma simetria em tendência com a zona de retração, você tem a especificação da retração. Que quais são as especificações da zona de retração? A zona de retração, ela necessita ter pavis, necessita ter mais do que uma simetria e ela necessita do movimento e do nascimento dela para você metrificar ali o momento da sua entrada. A última explicação, Paulo. Respondeu você? Se respondeu, você está suave, Gustavo. Show, rapaziada. Quase que eu morri agora. Vamos para o gráfico. Lá a gente, cada um olha o gráfico de vocês. Vou fechar minha tela que já fechei, né? Vamos para o gráfico. Vamos tentar fazer algumas operações com os padrões que a gente já aprendeu e utilizando essas simetrias aí para a gente poder trabalhar junto, beleza? Vamos que vamos para cima. Vou abrir aqui o gráfico para vocês, tá? Eu vou manter aqui aberto os 3 gráficos de OTC em binárias. Euro JPY, NZD USD e AUD CAD. Tá? Então, esses 3 ativos aqui abertos. Olha que interessante, tá? No AUD CAD, ele já está numa tendênciazinha de baixa,
Não tem simetria, você pode olhar ali, não tem simetria de pavis nessa tendência de baixa. Por mais que você force ali uma simetria, você vai ver que ela não tem, que ela não está respeitando essa simetria, então nem adianta fazer nada, já descarta qualquer coisa ali, tá bom? Para simetria de pavio. NZD ou SD, ó, eu tenho uma zona consolidada, né, que seria as zonas ali, tabela de 6,28, 6,30, tudo ali é uma consolidação, tá vendo? Mas a primeira, segunda, terceira do movimento, essa aí, a 6,41, seria a quarta do movimento, deveria continuar no movimento para baixa, tá? Eu acreditaria nisso, entretanto, não é o momento de fazer a entrada ainda, estamos analisando os candles e as velas que tem para a gente poder trabalhar. Ó, a Audicad tá interessante para retração. Tem várias zonas com pavis, tá vendo? Bastante pavio. Tem zona também ali para explosão em 2 etapas, que é a vela de 6,5, 6,31, a vela 6,35 ali também, tá bom? Que eu vou deixar ali já marcada ali minha zoninha ali, caso a gente possa trabalhar alguma coisa ali para frente. Eu vou pegar essas simetrias aqui, ó, cadê? Simetria de 6,39 com a 6,40. Olha o fechamento dessa vela que está atuando agora no Audicad, rapaziada. Se ela fechar nessa zona, toda essa minha simetria que eu marquei agora, de 6,39 e 6,40, ela já se torna um pouco arriscada, porque ela está muito próxima da zona. Era aquilo que o Paulo estava falando agora, tá vendo? Agora está voltando a descer. Mas se ela voltasse com muita força e explodisse essa zona, olha a próxima zona que ela buscaria. Ela buscaria o pavio de 6,41, que está basicamente fazendo simetria com 6,34. Tá vendo? Quase uma simetria ali. Entretanto, ela não subiu. Quase buscou lá embaixo nos pavis de 6,39, mas não subiu, não desceu também. Então, deixa quieto. Ó. Agora tá vindo aqui, ó, com uma vela de negação barra força bem grande, rompendo a zona de consolidação. Entretanto, por mais que seja uma vela de negação barra força, ela vem depois de uma sequência de 1, 2, 3, essa é a quarta vela, tá vendo? Então, eu não acho tão válido você fazer uma entrada aqui agora. Nossa, olha lá no NZD-USD. Ela virou toda. Alguém pegou essa no NZD-USD? Essa é a velinha de 6,41. Alguém pegou? Alguém foi corajoso? Eu tomei loja. Tomou loja aonde? Não, se tomou loja no NZD-USD, tomou loja errada. A entrada era para put. A entrada nunca foi para cal. Tanto que eu falei, a ideia era ficar para put, mas como ela está subindo, não tem problema. Não, no Audicad. No Audicad não era para ter pego, eu falei para não pegar também. Ah, pegou limitação em 3. Show. Só que essa limitação em 3 que você pegou, só tinha... Ah, não, 1, 2, 3... Ah, não, tinha 3 entradas aqui, beleza. Não, sim, é que eu não tinha visto outro pavio. Para mim, você tinha pego na vela de 6,41, tá certo. Só que, ó, uma coisa que vocês têm que entender, tá? Pelo menos eu sempre vou aconselhar vocês fazerem isso. Analisa primeiro qual gatilho está funcionando. Não é só porque é um gatilho que ele deve funcionar. Tá? Então, presta atenção nisso para que vocês não possam ficar tomando loja aí de bobeira. Ó, que nem aqui no NZD-USD. NZD-USD, isso aqui é uma vela de final de movimento. Tá numa simetria. Toda característica dela diz que a próxima vela vai ficar vermelha, mas eu não sei se o mercado está respeitando. Eu vou aguardar esse fechamento para poder fazer a entrada. Já aqui, ó, no Euro JPY, olha o tamanho dessa vela. Olha o pavio que ela deixou embaixo. Mesma coisa no Audicad, sequência de vela verde. Olha só a situação, sequência de vela verde no Audicad. A vela de 6,42 negou o movimento de baixo, fez o movimento para alta. Um movimento enorme, forte, rompeu uma zona consolidada. A vela de 6,43, ela terminou com um doji pequeno, vermelho. A entrada aqui, seja sincero, na 6,44, qual seria a entrada? Para put ou para cal? Quem será? Agora todo mundo vai falar, pô. A vela subiu toda. Ó, negação barra... Ai, já subiu toda, desgraçado. Vamos ver se ela puxa um pouquinho. Se ela puxar um pouquinho, dá tempo da gente pegar, hein? Vamos ver se dá tempo. Calma, tá muito volátil agora. Até eu fiquei com o cu na mão agora. Calma. Pega ainda não, galera. Não, deixa pra lá. Pega não. Olha o que a vela fez. Essa vela de 6,45. Ela subiu até o pavio da vela de 6,35 e voltou com tudo.
Beleza? Também que eu não peguei aqui. Mas respeitou uma zona de retração. Tá respeitando essa zoninha aqui. A vela de 6,43, 6,44. Agora ela rompeu a zona. Vamos ver se ela vai segurar essa zona aí. Segura essa zona interessante. A vela de final de movimento respeitou também. É interessante para eles trabalhar. E já está aparecendo aqui no AudiCAD quase uma vela elefante aqui, ó. Take Profit Stop Loss. Jackson, pode falar, Jackson. Ô, Patrick, tudo bem? Tudo ótimo. Eu peguei essa, no AudiCAD aqui, eu peguei essa 6,43, peguei ela na retração. Eu fiz certo? Pegou lá em cima? Isso. Show, ele pegou no pavio da vela de 6,35, né? Tava certo. Parabéns. Beleza. Valeu. Nada. Danilo? Fala, Patrick. Tá com meu paizão? De boa. Eu fiquei na dúvida, cara, na hora que você falou do NZD-USD, quem pegou? Você falou da vela de 18,41, NZD-USD, ou da 18,42? Ah, não, foi NZD ou foi NZD-USD? Agora eu não lembro agora, cara. Foi na vela de 18,40, 41. Porque aqui, ó, na 18,41, eu tinha uma terceira vela do movimento rompendo uma zona consolidada, tá vendo? Que é a vela de 6,40. Aí a 6,41 eu falei, olha, essa vela aqui, por mais que estivesse dando loja, era uma entrada para a continuação do movimento de baixa. Mas vamos aguardar para ver se o mercado vai respeitar ou não. Mas ela já estava verde grandona. Eu já nem acreditava que ia voltar. Ah, não, entendi. Né? Aí ela voltou e ficou vermelha. Por isso que eu perguntei se esse loss aí... mas era no put, né? Vocês pegaram no call? Não, eu peguei no put. Tomei loss. NZD-USD, 6,41. 42. 41. Então, isso que eu tô falando. Você estava tentando falar da 41, então? Analisando... porque na 6,41... na 6,41 já tinha acontecido. Por isso que eu perguntei se alguém já tinha pego esse put. Ah, não, entendeu? Entendi. Achei que estava falando da outra vela. Valeu. Ah, não. Tem nem como. Porque como eu falei, se alguém já tinha pego, tinha dado gain, entendeu? Aí, beleza. Bom que eu me policiei mais na hora de explicar isso pra vocês. Senão você vai pegar lojas aí de bobeira. Patrick, naquela eu peguei put. Tá certo, né? Na vela de 6,41? No AudiCAD, 6,43. AudiCAD, 6,43. Foi put. Pegou uma retração. Show, certo? Tá certinho. Tá certo, né? Beleza. Tá certo. Beleza? Rony, fala comigo, Rony. Só um segundo, Rony. Aqui na AudiCAD, ela tá fazendo... Só um segundinho. Aqui no AudiCAD, ela tá quase fazendo um padrão 3 para um probabilístico, tá vendo? Vamos ver como que ela vai ficar, ver se vale a pena também, tá? A gente fazer uma entrada para put. Vamos ver como ela vai ficar aqui. Pode falar, Rony. Ó, meu rei, eu peguei uma retração no Euro JPY na 18,45. O que eu avaliei? Eu avaliei que estava vindo, se repetindo duas velas e retraía, duas velas verdes e retraía. Repetiu isso 1, 2, 3, 4 vezes. Aí eu peguei uma retração na 18,45. Foi arriscado? Foi arriscado um pouco, porque não foi um padrão fechado. O que é um padrão fechado? Não é um padrão que a gente ensina. Um padrão que a gente ensina é um padrão que funciona a longo prazo. O seu padrão que você fez não é que seja errado, estava até correto. Mas foi um padrão um pouco mais arriscado, porque é o padrão que aconteceu agora. Você identificou isso dentro do mercado, olhando no mercado agora. Isso é muito bom. Isso significa que você está tendo uma boa visão do gráfico, mas é um pouco mais arriscado. Mas nada que não seria invalide sua entrada. Você analisou o gráfico, viu ali qual o padrão que ele está fazendo diferente naquele momento e você usou isso a seu favor. Boa leitura de gráfico, parabéns, mas é um pouco mais arriscado. Mas nada que seja errado. Fechou, meu velho. Valeu. Vamos ver se aqui no AudiCAD, pelo menos, né? Ela volta no pavio da 6,49. Se voltar, é interessante. Já no NZD-USD, galera, ela tá vindo novamente numa zona consolidada, segunda do movimento. Se ela conseguisse, não sei se ela vai conseguir, mas se ela conseguir romper 6,45,
Olha lá, como ela tá vendo aqui agora, vale tentar uma entrada para continuação do movimento de baixa, tá? Ela tem que romper, não tá rompendo ainda. Tem que descer mais um pouquinho, desce, filhão. Já vou deixar você falar, tá, Rony? Só um segundo. Deixa ela fechar e isso tá lindo. Vou esperar negativar um pouquinho e vou pegar um put. Sobe um pouquinho, sobe. Sobe, delícia, isso. Vou pegar, peguei. Não tô de nada, que eu esperei ela negativar, ela me chegou na abertura. Então, já estou porra nenhuma, mas tudo bem. Tá? Vamos ver agora como que ela vai ficar. Abençoa, Senhor, a minha família. Vocês têm que me ensinar, a gente tem que começar a cantar vários louvores, tá ligado? Começou a abrir a entrada, filho, é louvor atrás de louvor. Se você não orar, o varão de Deus, o Papai do Céu não abençoa a nossa vida. Ah lá, tô falando, qual foi o descrente aí que entrou na minha ordem aí? Tem algum descrente aí que entrou, varão de Deus, entrou Satanás aqui na igreja, não pode fazer. Se você entrou sem crer na palavra, varão, você nem vem comigo, pô. Você vem, tu vai trazer o bagulho pro lado errado. Ah lá. Deu lógico, faz parte do jogo, mas a análise estava correta, rapaziada. Era essa análise mesmo que deveria fazer. E vamos que a gente tem umas entradas ainda. Ailton Pereira, pode falar, Ailton. Ailton, pode falar. Então, Jackson, pode falar, Jackson. Eu já falei, porque eu esqueci de baixar, mas eu vou baixar aqui. Oxe, beleza. Vai baixar a mãe. Então vamos que vamos. Vamos ver qual esse Papai do Céu abençoa. Pô, o diabo aqui tá querendo atormentar a nossa vida aqui, hein, fazendeiro? Tá faltando fé, falta fé. Vocês nem fizeram jejum hoje, vocês estão esperando se eu oferecer fazer jejum, dá nisso. É jejum e oração, filho. O tempo inteiro. O gordo falando de jejum é sacanagem, né? Parece até hipocrisia. É jejum. Você mandando todo mundo fazer jejum comendo bolo de chocolate. Ó, rapaziada, tem uma zona bem interessante no wildcard ainda de Pavis, mas a vela, nas velas não estão fazendo movimento de explosão, tá tudo movimento tratorando. Então não sei se vale a pena não. Será que é hoje o dia, meu Deus? Deixa eu ver aqui as perguntinhas aqui. Ruim. Essa vela desse tamanho não foi exaustão? Cara, parando para analisar, foi uma vela até grande, realmente. Mas você parar para analisar aqui, o que uma vela de exaustão tem? Ela é maior do que todas as anteriores, em uma sequência de vela. Ela tem que ser maior, pelo menos 50%. Aqui, no momento, eu não parei para analisar se era uma vela de exaustão ou não. Eu vi que era uma vela maior do que a anterior, mas eu não julguei que essa vela seria tão grande como ela deveria ser. E quando ela virou a vela, eu peguei assim mesmo. Então, pode ter sido até mesmo um pequeno erro meu, mas acho que não consideraria uma vela de exaustão isso aqui não, pelo tamanho do anterior. Se fosse o exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo bom para mostrar para você. Cadê? Ô, pessoal. Aqui, ó, vamos supor. Cadê? Não tá achando uma vela aqui. Aqui, vamos supor aqui no wildcard. A vela de 6,31. Achei que uma vela interessante. Essa vela de 6,31. Olha o tamanho dela em comparação às duas vermelhas depois. Eu sei que essa vela é a primeira do movimento, tá? Mas vamos supor que essa vela seja a última do movimento. E essas duas viessem antes, tá? Vamos fazer um movimento ao contrário, digamos assim. Olha o tamanho dela em comparação às anteriores. É muito maior. Aqui eu consideraria uma vela de exaustão. Lá eu não vejo ela tão grande assim. É maior do que a anterior, mas também não é tão grande assim ao ponto de falar assim, putz, é uma vela de exaustão. Beleza? Mas agora também não tô vendo nenhuma entrada decente aqui. Deu para responder a tua questão ou ficou no nimbo? Continuação do movimento, Marta para peixe, Saulo. Obrigado pelas aulas, Capês. Esse Cláudio respondeu sim, obrigado. Top, mano. Bruno, pode falar.
Breno, quer dizer, desculpa, Breno, pode falar, Breno. E aí, Patrick, beleza? A vela de 6,45 na Audicad, ela é considerada uma vela de exaustão? Sim, se fosse da mesma cor, né? Como que ela não é uma vela da Audicad? Então, 6,45, ela não é uma vela da mesma cor das anteriores. Para ser uma vela de exaustão, ela tem que ser da mesma cor das anteriores. Ela tem que ser da mesma cor. Tá bom? E a 6,34? Tem que ser da mesma cor, né? Perdão. Isso. Tá certo. Nada. José Pereira, pode falar. Patrick? Oi, paizão. Beleza? Olha, essa do NZD aí, essa que na real eu também levei um loss nela aí, nessa 1850. Show. Eu tava notando um padrão nessas velas maiores, eu sei que não é o padrão que você ensina, mas geralmente quando vai uma vela muito grande, dá uma contrária e depois ela já reverte o ciclo, né? Já dá outra, por exemplo aí, ela deu uma verde, uma positiva e depois ela já deu uma negativa. Eu estava notando esse padrão aí, eu sei que não é o que você ensina, mas geralmente ele é um pouco assertivo, sim, esse aí. Eu já me livrei de uns lois, que aí vem a grandona, aí dá uma positiva, aí geralmente eu espero ela dar positiva e pego na outra, para negativando ela, e geralmente dá certo. Não é o certo, eu não sei se é o certo. O que você me diz disso aí? Cara, eu não vou falar para você, eu vou ser bem sincero no que eu vou te falar. Não vou falar que é certo e errado, porque é uma coisa que eu nunca fiz, nunca parei para analisar. O que eu posso fazer? É tentar observar para ver e entender o que você está fazendo. Depois eu falar para você se é certo ou errado. Que eu nunca fiz. Não vou falar, é errado. Porque eu não tenho até entendi o que você está falando, mas tem que analisar. Tá beleza, tá jóia. Valeu. FM, fala comigo, FM. Fala, Patrick. Fala comigo. Tá ouvindo? Sim. Tudo bom, meu amigo? Primeiramente, quero agradecer aí pela tua didática. Valeu, top. Sim. Vamos lá. Lá no Euro JPY, teve um final de movimento ali em 18,52, né, que tinha simetria com a 43, né, e lá para trás também na 32. E eu acreditei naquela fim de movimento ali, né, tomei um loss, e aí só que eu vi que virei a mão, e esperei retrair um pouquinho e virei a mão na 54. Eu queria só saber se a análise foi correta. As duas foram corretas. Eu entendi a análise para final de movimento. Tem sentido. Eu só não entraria por não ser uma entrada que eu tivesse validado no dia. Como não validei a entrada, eu não faria. Mas tem todo sentido e faz sentido você ter entrado na 6,52 com o call na próxima vela. Tá? Total. A sua virada de mão, perfeita, mano. Se você virou a mão pensando aqui, tomei um loss para um ganho expressivo e um ganho de força, por uma tendência de baixa, rompendo uma zona consolidada. Vou pegar a favor, porque isso aqui vai continuar. Linda entrada, perfeito, mano. Sem pôr, sem tirar. Show, obrigado, amigo. Nada. Emanuel, fala comigo, Emanuel. Boa noite, Patrick. Deixa eu te fazer uma pergunta que até aconteceu aqui no Audicad, mas só que ficou vermelha a vela. Eu tenho, às vezes, eu viro e mexo, eu vejo essas velas de descanso ou de final de movimento, com corpo maior e bem pequenininha, ela seguindo o padrão, às vezes está subindo verde, aí fica vermelha, aí mantém no vermelho, depois explode para verde. Isso que é como é que é o nome da... Explosão. Isso, no caso, mas deixa eu ver aqui, que eu esqueci agora o nome da entrada que está aqui na apostila. Eu estou focando nesse padrão de vela de descanso, que eu me adaptei mais. Show. Explosão, pô. É isso que você perguntar? É movimento explosivo. Movimento explosivo. Isso, aí, nesse caso, até hoje eu tomei 2 lotes por causa desse movimento, desse falso resultado que deu em si, da análise. É normal mesmo isso ou depende do... Mano, é normal. Uma coisa que vocês vão ter que entender na vida, mano. No mercado, vocês podem acertar fazendo errado, como vocês podem errar fazendo certo. Às vezes o padrão tá perfeito, tudo ok, tudo lindo, maravilhoso. Quando você entra, você toma aquele merda, aquele lógico que você nem entende porque tomou, mas toma. Às vezes acontece. Faz parte do jogo.
Beleza? Entendi, beleza. Mas a longo prazo isso não acontece muito. É de vez em quando, né? Então não vai diminuir muito a sua assertividade, não. Consegue ser consistente assim. Beleza? Fala, Diego. Fala, Patrick. Patrick, é uma coisa. Quando tá essas pernadas grandes, né? Principalmente o OTC, que nem o exemplo essa Euro JPY, quando aparecem esses candles de final de movimento, como essa de 6,52, que não respeita, a pessoa coloca tipo como se zerasse e tem força de novo para continuar, ou a pessoa, as velas que vêm em seguida, a pessoa é bom evitar até que apareça alguma verde? Cara, eu prefiro evitar, porque se torna muito subjetivo. Porque tu não sabe, tipo assim, pô, vai virar agora. Não, agora o mercado vai reverter. Não, agora ele vai reverter. Tu não sabe quando ele vai reverter. Você só vai ficar na expectativa dele reverter a qualquer momento. Mas nunca vai encontrar o momento exato para reverter. Então eu prefiro não fazer. E galera, eu não tô fazendo mais entrada, porque o mercado tá ruim, né? Eu tomei um loizinho. O mercado tá respeitando, não. Ele tá devolvendo o que deu pra gente no final de semana. Sábado e domingo tava respeitando tudo. Aí, ontem e hoje ela tá pegando de volta. Aí eu parei um pouquinho pra não continuar tomando loja. Eu fiz uma entradinha só, tomei um loja, tá? Só pra deixar claro isso pra vocês. Mas tá suave. Mas é isso aí que eu te falei, tá? É de ficar muito subjetivo. Você não sabe quando o mercado vai voltar, quando ele vai virar. Então eu prefiro esperar. Quando passa do terceiro candle, né, que já tira aquela segurança, né, é bom esperar aparecer o verde para poder voltar a operar, né? Isso. Assim, a cor oposta. Valeu. Beleza? Rapaziada, só fazer um adendo para vocês, tá? A galera que ainda não respondeu todo o questionário que a gente botou para vocês lá nas informações, responda lá. Apenas 180 pessoas responderam, falta mais 140. Beleza? Falta mais do que a metade. Beleza? Carlos, pode falar comigo, Carlos. Carlão, fala comigo, Carlão. Pronto, é porque eu tava no aplicativo aqui. É assim, ó. Bem no Audicad, foi gerado uma LTB, no caso. Aí na vela de 6,45, na de 6,49 e na de 6,53. Após ela ser rompida, criou uma LTA. Eu marquei em cima e marquei embaixo, marquei as duas. Aí formou um X na minha marcação. Após esse rompimento, a minha pergunta é essa: após esse rompimento, quando o preço retorna e bate na minha LTB rompida, eu queria saber se é uma projeção do que já foi marcado, entendeu? Porque ela teve uma retração no toque da de 7 horas. Tá, mano. Entendeu? Tá, vamos lá. Só uma pequena adentro do que você está perguntando. Primeiro ponto. Não é porque ela rompeu uma LTB-LTA que ela se torna uma referência, tá bom? Ela vai se tornar referência no momento que as velas que estão se movimentando ali estiverem fazendo projeções para alta ou para baixo. Então, vamos supor que nessa entrada que você fez, qual é a projeção das velas? Qual é o maior pavio dela? Qual o tamanho que ela está fazendo e qual a direção que ela está indo? Você vai ver que por mais que a vela termine vermelha, a maioria está indicando movimento para alta. A maioria está dizendo que está continuando o movimento para alta. Então a tendência é que ela não faça uma projeção para reverter, que ela continue. Então você tem que parar de focar no LTB e no LTA como um fator determinante e começar a olhar as velas como com licença, Patrick. É assim, ó. Essa LTA e LTB, eu falei só para referir a simetria que foi criada, entendeu? Porque é uma simetria de pavio para baixo e aí depois foi criada para cima, entendeu? Entendi. Então, show. Beleza, obrigado. Agora ficou mais explicado. Entendi o que você quis dizer. Mas realmente, o que você queria fazer ali, teria que ter feito, e que você provavelmente fez, é somente você observar essa questão das velas. A maior parte da projeção era para alta das velas. Então, provavelmente ela ia continuar subindo mesmo. Como você falou que só usou como referência, amém. Perfeito. Sem problema nenhum. Eu só coloquei esse adentro porque pareceu que você estava usando como referência LTB-LTA. Entendeu? Mas eu entendi o que você quis dizer. Mas perfeita ideia. Certo.
Valeu. Vai responder a tua pergunta? Respondeu. Show. Ficou de boa. Show. Cauã, Daniel, pode falar comigo, irmão. Cauã. Oi, Daniel. Eu tava aqui conversando aqui com o professor. Também. Não botou, não. Pronto, pode falar, Cauã. Patricão, eu queria que você... Eu fiz uma análise aqui e queria que você falasse se eu fiz certo ou não, certo? Certo. Euro JPY, a vela de 18,59 rompeu tanto o pavio como o corpo da 18,56. E eu esperei ela dar uma negativada, a vela das 19, e peguei put como segunda no movimento. Show. Cara, não vejo como errada, tá? Vou ser sincero, não vejo. Mas, tipo assim, acho arriscada. Mas não errada, mas arriscada. Por que eu acharia arriscada? Porque o movimento todo que o mercado estava fazendo era para baixa. Na verdade, 6,56 é quando ela criou a simetria ali que você estava usando para poder fazer a entrada. Mas como ela criou essa simetria, a tendência era que ela consolidasse essa zona toda. Tá vendo? Tanto que ela consolidou. Tá vendo que ela está toda consolidada? Não está rompendo, não está fazendo movimento para baixo. Mas eu entendi a sua entrada, achei boa, só achei arriscada por essa consolidação que ela está formando. Então ela poderia consolidar e te dar um nozinho aqui de bobeira, mas só por ser uma entrada arriscada. A análise e a ideia estava correta, estava boa, legal, só toma cuidado quando estiver nessas zonas consolidadas, depois de uma zona de tendência muito grande, porque aí ela tende a consolidar. Patrick, eu tenho outra dúvida meio que bobo, que é sobre a validação dos padrões. Show, fala aí. Porque, um exemplo, nós está com 3 pares abertos, certo? Sim. Nós está em Euro JPY, só um exemplo, e validou o final de movimento. Como validou no Euro JPY, está validando no NZD e no Audicad? Também, é normal. Nos pares que estão abertos, validou em um... Validou em todos. Valeu, velho. Tá, tamo junto. Rapaziada, essa aula de hoje, eu tive mais voltado aí de tirar essa dúvida sobre a galera sobre o LTA e tentar fazer umas operações. Eu, na verdade, não consegui, tomei um loss, mas o mercado não estava bom. Teve galera aí que teve, na verdade, fiz 5, desde quando você... tem cara que fez dinheiro aí, como foi foi quem que fez grana aí agora? Saulo conseguiu fazer uma entradinha, fazer uma boas entradas, parabéns. Mas a grande questão era tirar essa dúvida de vocês. Porém, na manhã a gente já volta com um conteúdo mais intenso, mais voltado para voltar aquilo que a gente tem que falar, que vai ser sobre a matemática, se não me engano, amanhã é quarta, né? Amanhã a gente inicia, amanhã é terça. Amanhã a gente vai fazer operações e vamos tratar todo o conteúdo que a gente estava tratando até então. Na quarta-feira a gente volta novamente, botando o barco para andar forte aí, e provavelmente eu vou marcar com vocês para dar uma aula a mais para vocês aí também, para compensar essa minha ausência que eu dei para vocês, tá, galera? Muito obrigado pela aula de hoje, espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, manda mensagem para mim, que eu vou estar tirando dúvidas de vocês aí, beleza? Tamo junto, rapaziada, bom descanso e até amanhã. Fica na paz, tchau, tchau. Amanhã.